Então, beleza, vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos começar com uma pergunta. A Adriana vai ficar aqui bem comigo, que ela está com o vídeo dela aberto, então eu vou me orientar por ela aqui para entender se vocês estão me acompanhando ou não, certo? Às vezes eu vou tirar um pouquinho, mas podem ficar à vontade no chat. Anderson, os slides, ok. Adriana, ok. Estamos vendo, ótimo. Vamos lá, então, beleza. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantas vezes vocês já tiveram uma ideia que vocês imaginaram assim, essa ideia é a ideia de 1 milhão? Ou vocês já conheceram pessoas que tiveram uma ideia sensacional, só que ela não conseguiu organizar essas ideias para tirá-la do papel e virar algo palpável? Pode responder aqui no chat, viu, gente? Quantos de vocês já tiveram essa ideia ou já conheceram alguém que tem uma ideia, né? Que quer colocar uma ideia, tirar ela do papel e vender essa ideia? Inúmeras vezes, né? Legal, ó, a Camila já interagiu. Então, beleza. O que eu quero falar com vocês hoje é sobre técnica de venda, ou seja, como que a gente faz para avançar no nosso contexto de venda, para avançar como que a gente faz para aumentar, meu objetivo aqui é aumentar 20% na venda de vocês lá no dia a dia. É uma promessa forte, né? É uma promessa que provavelmente vocês vão ficar agora conectados comigo até o final. Então, aqui o Anderson, o tempo todo a gente tem uma ideia de $1 milhão, eu diria, né? Então, o meu objetivo aqui é ensinar vocês a aumentar a renda de vocês com vendas. Que esse é o grande desafio, que vocês vão conseguir levar isso lá para a família, para a comunidade, para a sociedade, ou para qualquer coisa que vocês estejam investindo tempo. Esse é uma das grandes coisas que a gente faz na vida, das habilidades que a gente adquire na vida, eu diria que seria a venda. O meu nome é Ana Neves, então eu trabalho com vendas há mais de 15 anos. Eu acho que desde que eu me conheço por gente, eu trabalho com vendas. Eu diria que eu tenho várias coisas no meu currículo, mas a que eu mais gosto de dizer é que eu sou uma grande vendedora. Isso, com certeza, é o que eu mais me orgulho. Se eu tivesse que comparar uma profissão de vendedora com um médico, eu diria que se um vendedor estudasse como um médico estuda, ele estaria, com certeza, muito mais rico que um médico. E é isso que a gente precisa entender quando a gente fala do campo de venda. E aqui é aumentar os 20% sem precisar a gente mudar radicalmente a nossa personalidade, que é uma coisa boa, não é? Porque a grande maioria das pessoas pensa que eu vou trabalhar com vendas e agora lascou tudo. Eu vou ter que mudar a minha personalidade, eu vou ter que aprender, sei lá, muitas coisas diferentes, eu vou ter que ser outra pessoa. E aí vem todas aquelas crenças de eu não gosto de vender, eu não... E se as pessoas não gostarem de mim e assim por diante. Então, aqui é o nosso objetivo é a gente aumentar vendas, mas sem ter que mudar a nossa personalidade. A gente não precisa ser ninguém, né? A Adriana pode ser ela mesma, a Ana pode ser ela mesma, a Camila pode ser ela mesma, o Leandro pode ser ele mesmo e não precisa fazer grandes saltos assim. A gente vai ver isso no decorrer da nossa palestra, tá? Então, vamos lá. Deixa eu fazer outra pergunta para vocês. O que há de mais comum entre os empreendedores? Aqui é uma coisa que eu falo bastante sobre... quando a gente está falando de empreender e de vendas, a gente sempre olha para esse mundo do empreendedorismo. Em todos os lugares que eu vou, não tem uma vez que eu fale com algum empreendedor ou com alguma pessoa que está empreendendo ou está colocando um negócio ou tem um negócio, ou seja lá como for, que ela não está com um problema. Ela está insatisfeita com as vendas dela. Essa é a grande sacada que eu vejo 100% das vezes. Toda vez que eu falo com um empresário, com um empreendedor, eu pergunto para ele qual que é o problema dele e ele sempre me diz a mesma coisa. Eu queria que as minhas vendas estivessem melhores. E o que há de comum, né, entre esses vendedores e esses empreendedores? Vocês sabem me dizer? Cadê o pessoal aqui? A Camila até já falou, não sei se foi com essa pergunta. Mas é isso aí, a maioria acredita que não sabe vender. É isso aí, Anderson. A grande maioria acha que não sabe vender. E aqui, a questão não é que eles não sabem vender. Aqui é que eles não gostam de vender. E aqui é o grande ponto, porque não é que eles não sabem. Se a gente for fazer uma avaliação interna, todo mundo aqui tem um pouco dessa veia do empreendedor e do vendedor, principalmente. Todo mundo já vendeu alguma coisa aqui.
Quando a gente nasce, a gente cresce ali pelos 4, 5 anos, 3 anos, talvez, a gente já começa a vender. E o que a gente vende? A gente vende as nossas ideias, né? Quem já teve namorado já tem as habilidades, diz a Camila, é verdade. Então, quando a gente está lá por 3, 4 anos, vamos olhar para uma criança, quem tem criança em casa vai me acompanhar aqui, e quem não tem criança em casa, por favor, já com certeza já conviveu com uma criança na vida. Como que a criança faz quando ela quer uma coisa? Ela vai até o final. Ela te pede uma vez, ela te pede 2 vezes, 2 vezes, ela te pede 3 vezes, daqui a pouco você diz, espera um pouquinho, vai lá, fica lá, mais um pouco, né? Você vai enrolando aquela criança para ver se você consegue terminar o que você está fazendo, e ela fica lá. Ela não desiste de vender a ideia dela para você de que ela quer alguma coisa. Ela não faz esse processo de não, eu não vou parar. Não, agora ele me disse que não, então acabou. Eu não vou mais me levantar daqui, não vou aprontar, ou não vou subir lá no sofá, ou não vou, né? Tô dando exemplos bem básicos aqui. Criança é um bicho barganhento, que eu digo, né? Então, se a gente tem alguma coisa para aprender com vendas, a gente pode começar com as crianças. E sabe por que elas fazem isso? Porque elas não têm a crença de que não dá. Então, anota isso, porque é uma lição importante. Elas não têm uma crença de que foi lá na adolescência, você começa a ser insistido, você começa a ser colocado em pauta sobre se você tem capacidade ou não. A tua professora já começa a colocar lá na adolescência, lá, e aí depende para cada um em alguma época da vida, mas você passa por essa época, que é o quê? Ser colocado em pauta se você tem essa capacidade ou não, se você tem uma capacidade de fazer alguma coisa ou não. Então, quando você é criança, você não tem isso. Você não está aqui dizendo assim, o que será que ele vai pensar de mim se eu perguntar isso para ele? Elas não estão nem aí, elas vão lá e perguntam para você e acabou. Né? A Sheila falou insistência, perseverança, isso aí, Sheila. Anota essas palavras, porque elas são importantes. Agora eu vou pegar um gancho aqui da Sheila, porque existe uma grande diferença entre ser persistente e ser insistente. E criança, Sheila, ela é persistente. Você colocou a palavra perseverança com muita maestria. Por que eu estou falando isso? Porque uma pessoa insistente, ela faz a mesma coisa o tempo todo. Ela insiste com a mesma proposta, com a mesma abordagem. Criança não, a criança ela é perseverante, porque ela faz com várias abordagens, né? Ela vai de um jeito, não dá, daqui a pouco ela vai de outro, daqui a pouco ela tem uma abordagem diferente, e ela vai testando, que a gente fala, né? Como que a gente sempre observa, a gente diz assim, olha, tá me testando, né? Hoje ela acordou e tá a fim de me testar, por quê? Porque ela vai de um jeito, daqui a pouco ela vai de outro, então anota isso, porque é uma coisa importante na venda. Existe uma grande diferença entre você ser insistente ou ser persistente. Então, a primeira regra, quando a gente fala de venda, é você ser persistente, que significa o quê, Ana? É você fazer de maneiras diferentes a mesma oferta. É você buscar atingir o seu objetivo de maneiras diferentes. Por isso, que ser vendedor ou trabalhar com vendas, com negociação, você precisa usar o que a gente chama de criatividade, ok? A nossa capacidade é colocada em cash, exatamente. A gente precisa entender o que essa pessoa está fazendo, o que essa criança está fazendo e daqui a pouco você vai lá e faz, né? Ela vai indo de alguma maneira com você, que daqui a pouco você diz assim, você vai lá, né? Você vai, não, beleza, agora vamos fazer. Você para e faz, às vezes, só para parar daquilo te incomodar, mas você faz. Então, o que há em comum entre os grandes empreendedores, empresários e quem trabalha com... Não importa o tipo de negócio que você, mesmo que você tenha um emprego. Quando você tem um emprego, você está empreendendo para alguém. Então, de alguma maneira, você está empreendendo na vida, eu diria. Então, o que você tem que pensar? O que há em comum é que as pessoas têm essa coisa de achar que não sabe vender. Na verdade, anota aí. Não é o que eu não sei, é o que eu não gosto de fazer. O que é que eu não gosto de fazer que eu preciso aprender? Anota isso, porque é importante. E eu uso como uma regra aqui dentro do Instituto. E sempre quando eu tenho alguma barreira que eu preciso melhorar em algo, ou preciso fazer algo que eu ainda não sei, eu faço essa pergunta para mim mesma. Eu digo, olha, o que é que eu não sei
não é o que eu não gosto, né? De novo, não é o que eu não gosto, é o que eu não sei. O que eu não sei que eu preciso aprender para que eu possa atingir esse objetivo? Então, essas são coisas que a gente vai colocando como crença, porque isso são crenças que a gente tem, que a gente vai construindo ao longo da vida. Se a gente começar a observar que tipo de crença eu tenho em relação a inúmeras questões, você começa a modificar isso, começa a quebrar alguns padrões, e esses padrões podem virar crenças mais positivas, crenças impulsionadoras, que levam você para o próximo nível, que levam você para o próximo objetivo ou para a próxima vitória. Isso é uma coisa muito importante. Então, vamos lá aqui. Qual que é a próxima coisa que nós temos aqui? A habilidade número 1, né? Vamos falar dessa habilidade. A habilidade número 1, a mais importante no mundo do empreendedorismo. Qual que vocês acham que é? Vamos lá, gente. Estou com vocês aqui. Comunicação, diz o Anderson. Quase que você acertou, viu, Anderson? É uma habilidade importante. Vamos lá, gente. Vou botar aqui até no chat para ficar suspense aqui para quem vai ver depois, ó. Pensar grande, mas se você precisa vender, a habilidade número 1 no empreendedorismo é você aprender a vender. Você precisa ter persuasão. Persuasão, Adriana, é venda. Persuasão, gente, não confundam persuasão com você empurrar algo para alguém, viu? Porque você não precisa ter persuasão, você precisa saber vender. Essa habilidade número 1 que você precisa ter. Por quê? Porque não é comunicação, né? Eu vou fazer aqui o advogado do diabo, o Anderson me chama e eu vou bater nessa barreira. Não é comunicação, você precisa aprender a vender. Tem gente que se comunica muito bem, viu, Anderson? Eu conheço pessoas que têm uma comunicação incrível, mas não vende uma agulha, não vende uma pá. E isso é importante. Por quê? Porque eu posso ser número 1 da oratória e não vender nada. Então, a habilidade número 1 é vendas, porque vendas é igual ao quê? Vou botar aqui no chat de novo, para fazer um suspense para vocês. Vendas é igual a dinheiro, vendas é igual a resultado, exatamente. Vendas é igual ao seu faturamento. Se você consegue o seu faturamento, se você consegue 100 vendas, sem faturamento, a empresa... Aliás, tem duas coisas que podem quebrar uma grande empresa, ou uma pequena empresa que seja. Principalmente uma pequena empresa. Vendas e fluxo de caixa. Então, anota isso aí porque é bem importante. O que acontece? Se você não vender, você não tem faturamento. Se você não tem faturamento, daqui a pouco você está fora. Se você não vender e você tem um negócio, você quer crescer de alguma maneira, eu digo que vendas dá para você autonomia, dá liberdade, porque você consegue adquirir um faturamento maior, uma renda maior, e logo você faz o quê? Você tem liberdade financeira, você tem liberdade para fazer outras coisas que você não faria se você não consegue vender. Então, essa é a habilidade número 1 no empreendedorismo. Para quem tem um negócio, eu não sei se todos vocês têm algum negócio ou trabalham para alguém, não importa, mas essa é uma habilidade que é importantíssima para você buscar os seus objetivos, ou seja, nem que seja dentro de uma empresa, que eu queira vender uma ideia, que eu queira subir, porque provavelmente você está ali, você quer crescer, você quer fazer coisas maiores para buscar objetivos maiores. Sim ou sim? Autopromoção, exatamente. Então, beleza. Vamos falar então sobre o que eu chamo de barreira mental. Qual que vocês acham que é a técnica mais importante em vendas? Agora nós vamos falar um pouquinho de técnica, né? O que é a técnica mais importante no mundo da negociação? O que vocês acham que é a técnica mais importante? Eu já falei isso, viu? O Anderson e a Camila já ouviram falar isso de mim, viu? Vamos ver se eles estão bons nisso. Entender o que o outro quer, saber o que o outro quer. Legal, Camila. Não é raro, mas é muito parecido com isso. Qual que é a técnica mais importante em vendas? O André só dá risada. Vamos lá. Vamos lá, gente. Cadê o pessoal? Tá aí? Eu não tô vendo vocês, mas eu tô aqui, ó, de olho nesse chat. Botei ele na minha frente aqui, porque eu quero participação. Essa é a regra número 1 para você aprender. Nós somos persistentes. Vender algo que você se identifica e gosta, Sheila, boa, viu? Esquentou, tá mais quente. Mais quente que o Anderson, que já ouviu falar isso, viu? Vamos lá, o que mais?
Gente, a técnica mais importante em vendas, esse é o segredo para quem quer vender qualquer coisa na vida. Apaixonado pelo produto, gosta do que faz, também não. Vocês são ótimos, mas essa não é a resposta certa. Vamos lá. Se vocês saírem dessa palestra, desse nosso bate-papo com isso na cabeça, vocês com certeza já vão avançar verdadeiramente em vendas lá fora, tá? A técnica mais importante em vendas é vender você para você mesmo. Essa é a técnica mais importante em vendas. E aí é onde eu vejo onde a grande maioria das pessoas elas desistem e elas dizem que não querem, que não gostam, que não sabem, porque elas não sabem fazer o que? Elas não sabem se vender, elas não acreditam nelas. Quando eu digo que você precisa aprender a vender você para você mesmo, é a coisa mais importante quando se trata de venda, e da minha experiência, que não é pouca em vendas, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu fui olhar para todo o aprendizado que eu tinha. Quando eu vendia produto, eu vendia serviço, eu já vendi dinheiro, que vocês sabem que vender dinheiro ajuda 18%, não é uma coisa tão simples. Tem gente que acha que é simples, mas não é. Já vendi várias coisas na minha vida, mas o desafio foi quando eu tive que ir para um palco, o desafio foi quando eu tive que ir lá e vender um produto, e era um produto, um serviço, mas que eu tinha que primeiro eu me convencer de que eu era a pessoa que realmente podia entregar aquele produto. Ou seja, eu tinha que vender eu para mim mesma. E essa foi a lição mais importante que eu aprendi na arena de vendas. Que a primeira barreira que eu preciso de me desafiar, a primeira barreira que eu preciso quebrar é essa barreira mental de que eu posso me vender. Eu acredito em mim. Autoconfiança, autoestima, essa percepção de si mesmo, essa imagem mental que a gente tem de si mesmo é a barreira pior em vendas. Por quê? Porque você não acredita em si mesmo. Essa é uma questão que a gente olha em vários aspectos da vida. Se você olhar muitos aspectos, você vai ver que as grandes coisas que você se limitou, não deu o próximo passo, possivelmente porque você tinha uma imagem errada de si mesmo. E não se culpe por isso, porque isso faz parte da nossa criação, da nossa cultura, de elementos religiosos, de elementos sociais, de elementos familiares, que vão construindo a tua identidade. Só que essa identidade, eu aprendi isso com o professor, né? O teu chão psicológico nunca é o teu chão real. Então, você tem que se questionar se essa imagem que você tem de você é a imagem correta. Se é realmente a imagem que você é de verdade, né? Porque alguém falou aqui, entender sobre o produto... Não, alguém falou sobre se identificar, né? Acho que foi a Sheila que falou aqui, em se identificar com o produto. Isso é uma coisa interessante, né, da gente falar, porque como que você se identifica com o produto se você nem sabe de verdade quem você é? Como que você faz isso? Como que você se identifica com algo se você ainda não se conhece o suficiente para entender se isso realmente tem a ver com você? Então, essa é uma pergunta que você... E aí é uma barreira mental em relação à tua imagem. É muito importante entender qual é a imagem que a gente tem, a imagem de si mesmo, quem eu sou, quais são as minhas preferências, o que eu tenho, quais são as minhas capacidades, quais são os meus pontos fortes, o que eu sou boa. Tem coisas que eu sou muito boa. E assim, isso é bom, não é, às vezes eu pergunto isso, tá, mas qual que é o teu ponto forte? Eu falo muito isso para quem é empreendedor, para quem é empresário, está desenvolvendo algum tipo de negócio, eu pergunto, tá, mas qual que é o teu ponto forte? O que você quer fazer? E aí, sabe, a pessoa fica naquele processo, naquela coisa de não saber direito, ou achar que, né, ai, nossa, pode olhar. Quem já fez entrevista aqui sabe que é difícil de falar das nossas qualidades. Sim ou sim? Qual é a coisa mais difícil quando você pergunta, tá, mas quais são as tuas qualidades? A pessoa trava. Por quê? Porque ela não sabe se vender para ela mesma, ela não sabe quais são os pontos fortes, os benefícios dela como um produto. Parece uma loucura dizer que a gente pode se olhar como produto, mas se você entender quais são as suas qualidades e bater nisso, é aqui que você começa a virar essa chave.
Vamos falar aqui do chat, ó. Se conhecer, se aceitar, se amar, mostrar para o mundo o quão apaixonante você... Exatamente, ele é isso mesmo. Você tem que ser a pessoa que mais é fã de você mesmo. Você tem que dizer, olha, eu mando bem para isso aqui. E isso aqui eu sei fazer muito bem. E aí você, obviamente, que você vai desenvolver habilidades, você vai desenvolver, tecnicamente, você tem uma vida para desenvolver. Agora, quando você entende as suas questões internas, quais são as suas habilidades natas, o que você faz... O que as pessoas te ligam? Dizem assim, olha, eu ligo para a Sheila, porque a Sheila, nisso aí não tem o que fazer. A Sheila, ela faz isso de olho fechado. O que é? Não importa o que é. Desde que você saiba, esse é o primeiro passo, autoconhecimento. Então, a gente precisa entender isso para a gente superar a barreira mental da venda. Porque o que acontece quando a gente vai lá vender e você não sabe quem você é de verdade? Você toma uma pedrada e você murcha, né? Você toma um não, que agora é a próxima coisa que eu vou falar, e aí o que acontece? Acontece não, pois é, não. Aí o cliente vende para você que é ruim, entende? Olha que loucura. E é verdade, eu vejo muito, eu digo para os vendedores, eu trabalhei muitos anos com vendedores diretos, assim, que era venda direta, de produto direto, e eles, olha, o cliente ia lá e dava qualquer desculpa para ele, e disse, tá, mas quem que é o vendedor aqui? É você ou é o cliente? Porque eu vou contratar o cliente. É assim que é. Porque ele vendeu para você uma ideia que ele convenceu você e você acreditou nisso. Então tem alguma coisa errada aqui. A gente precisa entender o que é que eu preciso melhorar para que eu possa realmente me vender para esse cliente. Para ele dizer assim, olha, tem um produto aqui que ele é igual no mercado, que ele é o mesmo preço, porém eu vou comprar com esse rapaz, porque é esse cara que eu gostei dele, eu confio nele, ele passou da objeção, ele quebrou a objeção, uma das grandes objeções que tem em venda, que é a objeção da confiança, e eu quero comprar com ele. Vamos lá aqui, onde é que eu tô? Deixa eu ver. A Sheila falou. Por onde começar para superar essa barreira? Ótima pergunta, Camila, já vou falar disso. Estou escrevendo sobre isso, legal, isso aí. Por onde começar para superar essa barreira, Leandro? Olha, a mesma pergunta, vocês vão combinar. Como é que eu supero essa barreira? Olha, é importante a gente, primeiro de tudo, autoconhecimento, tá? A gente vai falar disso logo em seguida. Eu vou falar sobre alguns perfis de venda e isso é treinamento, viu, gente? Eu faço um treinamento e a gente trabalha os perfis de venda. Depois vocês a gente já vai chegar nesse slide, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas uma das coisas importantíssimas para superar isso, Camila e Leandro, é o seguinte: você precisa ter autoconhecimento e treinamento. O que você faz quando você precisa superar uma barreira mental? Você precisa entender, se é vender você para você mesmo, você precisa entender os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. O que eu faço de bom? O que eu sou boa? Quais são os meus valores pessoais, as minhas qualidades, os meus pontos fracos também? O que é que eu não sou tão boa nisso? Porque é importante também você entender que tem alguns pontos de melhoria que não é aí que você vai focar. Não é nesse lugar que você não vai largar o seu foco ou o foco do cliente para isso. Por quê? Porque isso é um ponto fraco. Então você não precisa... O que acontece? Sabe por que a gente faz isso, gente? Isso é por causa da escola, tá? Não tenho nada contra a educação, mas a educação ela faz assim para você, ó. A Camila tirou 8 em matemática e o Leandro tirou 3 em matemática, tá? Ou a Camila tirou 9 em matemática, 10 em matemática. O que acontece aqui? E o Leandro tirou 10 em português e a Camila tirou 3 em português. Então, você vê que o que acontece aqui? A Camila é ótima em quê? Matemática, não é? E o que é que eu, como professora, faço com a Camila? Eu mando a Camila trabalhar o português. E assim eu faço com o Leandro. Eu faço ao contrário do que eu deveria fazer. Eu ensino, a nossa educação, e isso é cultural, não existe culpados nisso, mas é aquela questão da cultura, é que a gente fica desenvolvendo focados no nosso ponto fraco. E aí, o que a gente vai ser quando a gente fica trabalhando os nossos pontos fracos? A gente vai ser uma coisa que eu chamo de medíocre. E não levem para o lado pessoal aqui, viu, gente? Outra coisa importante para trabalhar com vendas, nada do lado pessoal. Medíocre é só você estar na média. Você sempre vai ser uma média das pessoas. Sabe por quê? Porque o Leandro, que é excelente em português, a Camila não vai ser 100% em português, porque ela vai estudar muito e ela vai ser tipo um 7 em português, né? Porque não é a habilidade dela, não é o que ela sabe. Agora, matemática, se você falar qualquer coisa para ela, ela sabe de qualquer jeito.
não é? E o que eu vou fazer a Camila fazer? Eu vou fazer ela ficar voltada para o ponto fraco dela. Eu vou fazer ela criar uma crença de que ela não é capaz ou de que ela não é tão boa quanto o Leandro. Assim como o Leandro também vai criar uma crença de que ele também não é tão bom quanto a Camila. Olha que interessante. Logo, quando eles for lá para a arena das vendas, eles vão dizer assim, ah, não, mas a Camila pode ser melhor que eu. Você entende? Por quê? Porque eles estão focados eles estão focados no ponto fraco, eles estão focados o foco central deles está totalmente equivocado do que eles deveriam estar olhando. Eles deveriam estar olhando porque eles são bons, porque se eles trabalharem que eles são bons, o que vai acontecer com eles? Eles vão ser excelentes. E aí não tem para bater. Ou seja, a Camila vai ser muito boa nisso. Para alguém competir com a Camila, vai ter que se esforçar muito. Geralmente não acontece isso, porque a gente fica numa média por não ter esse tipo de conhecimento. Reforça os pontos fracos, isso aí. É querer ensinar um elefante a subir em árvores, um macaco ser um campeão de natação. Exatamente, Anderson, é bem isso mesmo. Eu acho que trouxe uma analogia bastante interessante que a gente precisa começar a perceber essas coisas e se questionar se o que a gente está trabalhando como ação, como resultado, e a nossa percepção das coisas, ela está na percepção correta. Se realmente eu estou próximo da realidade, que é o que eu chamo, né? Quanto mais próximo da realidade você tiver, mais feliz você vai ser. Então, a Camila dizendo, infelizmente, isso funciona assim até os dias de hoje. Com certeza, isso é uma questão da educação. É da educação. A gente não sabe como mudar isso por enquanto, mas eu diria que a gente, pelo menos hoje, a gente tem muitas possibilidades e tem aí, olha, o que a gente está fazendo aqui é uma dessas coisas. A gente está buscando desenvolvimento, buscando mudar esse modelo mental para que a gente possa, lá na vida, a gente poder mudar o nosso resultado de vida, seja lá como for. Porque eu tenho certeza que tem pessoas aqui que vieram de uma situação com maiores desafios, outros nem tantos. Cada um tem uma história aqui. Tenho certeza que cada história de vocês foi um aprendizado e que vocês provavelmente teriam histórias aqui para me trazer uma lição de vida, para me dizer, olha, eu já vivi isso, eu já vivi aquilo, eu tenho esse histórico na minha vida e olha o histórico de persistência, o histórico de vitórias. Cada um de nós tem muita coisa para entregar. E é isso que eu bato nessa tecla. Quando você entende que você precisa ter uma percepção diferente dos resultados do teu modelo mental, você começa a entender que a tua história ela faz parte de um ciclo que é importante, que é do teu propósito. Não existe nenhuma história que alguém viveu na vida que seja porque ela não deveria ter vivido. Isso, não existe erros no universo. O universo ele é pontual. Você vive isso porque você precisa viver isso, porque ele entende que você tem capacidade, ele trouxe você para esse aprendizado. E você, qual que é a sua parte? Eu tenho uma frase que eu gosto muito dela, que eu digo que talento é um presente de Deus para você. Usar esse talento é um presente de você para ele. Então, quando você faz isso, você está devolvendo para Deus, né, ou o universo, seja lá qual foi a crença de cada um, que você precisa entregar o que ele te deu de melhor, que foi o teu talento. Só que para você fazer isso, você precisa entender qual é o seu talento. E quando você entende o seu talento, quando você entende por que você está vivendo o que você está vivendo, você com certeza vai conseguir levar para mais pessoas um propósito, um aprendizado. Você vai conseguir levar essas pessoas, seja qualquer pessoa que passar na sua vida, para um outro nível, para um outro aprendizado. Isso vai fazer com que você cumpra a sua missão, que eu digo. E isso tem a ver com o que a gente está falando aqui. Parece uma coisa muito louca, porque eu trago coisas de outras linhas, mas que vai fazer você entender quem você é. E quando você tem essa certeza, respondendo agora definitivamente a pergunta do Leandro e da Camila, esse é o propósito. Vocês entendem qual é o talento que eu tenho que é diferente. Vocês concordam comigo que a minha digital é diferente? Ninguém tem uma digital igual a minha, gente. Existe um motivo, existe um porquê isso está acontecendo. Não é por acaso que eu nasci com uma digital desse. Vocês acreditam no acaso? Eu não. Então, assim, quando todo o nosso universo, seja lá como for que vocês entendem assim, que vocês entendem pelo universo, que eu digo desde a nossa crença de nascer até o morrer, existe um diferencial para cada um. Cada pessoa tem uma questão diferente. Não que a gente seja especial, mas a gente tem algo para entregar. Então, é isso que a gente precisa entender.
Cada um de nós temos um dom, algo que nos diferencia, exatamente. Cada um de nós tem algo para entregar para o mundo, senão nós não estaríamos aqui. E quando a gente fala dessa barreira mental de vender você para você mesmo, é onde a gente precisa buscar internamente que dom é esse, que talento é esse, né? Eu gosto mais de chamar de talento, acho dom às vezes uma coisa meio que as pessoas entendem que é uma coisa totalmente fora, meio milagrosa, assim, né? Uma coisa muito fora de alcance. E, na verdade, talento as pessoas entendem um pouco melhor. Mas seja como for que você entende, seja um dom, um talento, você sabe que tem algo diferenciado. E eu falo isso com propriedade, porque cada um de vocês tem uma história diferente. A história de cada um de vocês não é a mesma. Começa por aí. E se ela não é a mesma, é porque existe um propósito. Então, contra fatos não há argumentos. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso me desenvolver. Não tem jeito. Aqui é onde eu digo que saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então, a gente precisa, quando você entende, agora você sabe de algumas coisas a mais, agora você precisa continuar se desenvolvendo para que você possa entregar o seu talento para o mundo. E aí devolver o que você recebeu de melhor. E fácil, gente? Não, mas é simples. É isso que eu falo para a grande maioria das pessoas. Fácil não, mas é simples. É fácil você entregar para o mundo tudo que você recebeu? Claro que não. Você vai ser posto à prova. E trabalhar com vendas, você tem que você é posto à prova todos os dias. Todos os dias você é posto à prova. Vamos adiante, então, aqui? Vamos lá, então. Então, aqui a venda verdadeiramente começa quando o cliente diz... Vamos lá, Camila, sei que você está aí. É preciso coragem para descobrir, desenvolver e entregar o seu talento para o mundo, Roberto Kiyosaki. Isso aí. É verdade. Tem uma coisa que a gente precisa de coragem. Se a gente tiver coragem, gente, 50% do caminho está andando. Agora, o outro 50% é conhecimento, viu? Porque eu ter coragem, foi lá... Imagina eu arrumando um ar-condicionado, que beleza, né? É coragem perigosa, mas assim, então vamos lá, vamos unir as duas coisas. A gente precisa de coragem e conhecimento. As duas coisas têm que andar juntas, senão você vira um desastre na vida, né? É muito importante a gente ter coragem, mas não adianta também ter o conhecimento e não ter a coragem. Não, eu sei tudo sobre ar-condicionado, mas nunca vou meter a mão naquilo, né? Então aí beleza, também não adianta nada. Então é muito importante a gente ter essas duas coisas para complementar. Sem saber não tem como funcionar, é verdade. É isso aí. Vamos lá. A venda verdadeira... Agora aqui, gente, anota isso aí. Anota, porque isso para quem trabalha com venda e para quem quer aumentar 20% agora da tua renda, do teu faturamento, das tuas vendas durante o mês, seja lá o que você vende, não importa. Essa é uma coisa importante. A venda verdadeiramente começa quando o cliente diz não. Anota aí. Essa é uma lição importante. O que acontece na grande maioria das vezes? O cliente chega e se o cliente diz sim, quando a economia está ótima, você está vendendo bem, você não está desenvolvendo habilidade nenhuma, você está dentro do fluxo, você está no fluxo, no flow, né, que eu digo. Você está ok. Quando a economia está boa, você está ok. Quando não tem pandemia, estava ótimo, né? Quando está tudo bem, está tudo certo, você não está desenvolvendo nada, você está só indo no fluxo. A venda verdadeiramente começa quando o cliente diz não. Quando o cliente diz assim, olha, obrigada, Leandro, mas agora eu não preciso disso. Beleza, agora você entra no jogo. Não é? A Camila testou isso na última vez que a gente se encontrou. Ela usou isso até a favor, né? Já saiu queimando pneu. Diz, olha, agora beleza. Então agora eu vou para o não, agora eu entro. Então é assim que você tem que olhar para a questão de venda. Você só está realmente usando a sua habilidade, o seu talento, algo que você está usando nato aqui, que só você tem, quando o cliente diz assim para você, não, Ana, obrigada. Hoje, por enquanto, não. Beleza, agora você entra. Como que você entra? Você entra usando técnica mesmo. Obviamente que você vai entrar usando todo o teu talento e vai dizer, olha, agora eu tenho a técnica e tenho o meu talento. Então, eu vou unir uma coisa com a outra e vou entrar para que eu possa entender o que esse cliente quer, qual que é o objetivo dele e como que eu posso ajudar ele. Então, aqui eu falo uma coisa importante. Existem dois tipos de pessoas aqui quando a gente trata de venda. Quanto custa? Quanto custa o que, Helena? Ah, quanto custa o produto?
Quanto custa o produto? Aí ele já diz sim para você, viu? Se é isso que você está me perguntando aqui, não entendi direito qual foi a sua pergunta, mas se ele disser assim, quanto custa, meu filho, aqui vai para as cabeças. Porque se existe uma pergunta, isso é técnica, viu, gente? Isso é técnica que quando o cliente pergunta para você sobre algo, é porque ele está dentro do jogo. Porque ele gerou interesse, você já entrou para o jogo da venda. Então, a única coisa que você tem que fazer agora é fazer o fechamento, porque ele já gerou interesse, ele deu abertura para você fazer o quê? Vasculhar tudo que ele precisa, entende? Quando o cliente pergunta o valor ou o preço, seja lá como vocês falam, né? Quando o cliente pergunta, aqui é onde você entra. Acho que alguém abriu um áudio aqui. Então, vamos lá. 2 tipos de pessoas aqui, tá? Quando se trata de vendas. Tem algumas pessoas que adoram ajudar outras pessoas, mas não se importam a respeito do dinheiro. E isso não funciona. E outras pessoas querem muito só o dinheiro, mas também não se importam muito com as pessoas. E eles estão lá só pelo dinheiro. Então, quantas pessoas a gente conhece assim? Essas são as 2 pessoas que a gente precisa prestar atenção. Nenhuma e nem outra. Se você está lá só pelo dinheiro, você não vai se manter a longo prazo, porque em algum momento você cai. Agora, se você adora ajudar a pessoa e não se importa muito com o dinheiro, também não vai se manter a longo prazo. O que eu estou falando? O que eu quero dizer com isso? O que significa? Significa que você precisa equilibrar essas 2 coisas, que você precisa estar lá para ajudar as pessoas e se importar sim com o dinheiro. Por quê? Porque é uma troca. As pessoas valorizam isso. Agora, se você está lá só pelo dinheiro e não quer ajudar as pessoas, provavelmente a longo prazo você também não vai se manter. Por isso que é muito importante você entender que quando você entra para o jogo da venda, você tem que ter esse equilíbrio. Você tem que se importar com as 2 coisas. Muitas pessoas que vocês conhecem, aqui talvez seja o grande desafio das vendas, porque a gente conhece muito vendedor que é porta de cadeia, que eu digo, né? Que é o cara que incomoda, o cara que só pensa no dinheiro, é o cara que é o que eu chamo do vendedor pitbull, muitas vezes, ou o vendedor que cria um estereótipo ruim de venda, né? Então, aqui a gente tem que tomar cuidado para não entrar nessa crença de que a venda é ruim, porque eu conheci 2, 3 tipos de pessoas aqui, eu trouxe 2, e que não faz sentido para a gente, como profissão mesmo, como desenvolvimento de pessoas, como você ajudar as pessoas, como você levar algo para as pessoas que você tem de melhor. E aqui você precisa equilibrar para que você não caia nessa armadilha, porque isso é uma armadilha que você vai precisar e você vai ver. Provavelmente, se você não viu, se você não tem essa percepção ainda agora, você vai começar a perceber. Provavelmente você já conhece alguém, né? Quando vocês conhecem alguém como esses 2 tipos de pessoas? Pode levantar a mão aqui. Deixa eu abrir, alguém chegou. Ok? Vamos lá, o que mais que nós temos aqui? Venda é simplesmente ajudar as pessoas. Eu sempre digo que quando você muda essa percepção de vendas, você tem esse modelo mental de que venda nada mais é do que você ajudar as pessoas. Então, é descobrir o que elas querem e levar ela e dar isso para elas. É simples. E aí é onde eu volto com a crença do modelo mental. Não, o difícil não é a venda, gente. O difícil é a venda dentro da sua cabeça. Você tem uma venda dentro da sua cabeça totalmente diferente da venda que está acontecendo lá fora. E é isso que a gente precisa entender. Quando eu falo de vendas, venda é ajudar alguém. É isso que você tem que colocar quando você fala. Eu não falo de venda, né? Eu falo sempre de ajudar as pessoas. Quando você se propõe a algo na vida, você está aqui para ajudar alguém. E esse ajudar alguém pode ser através de algo que você faz profissionalmente. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu trabalho com desenvolvimento humano, eu trabalho com palestras, eu trabalho com treinamentos, eu trabalho com vendas, eu trabalho com inúmeras coisas. Esse é o meu trabalho. Eu posso chegar aqui e dizer para vocês, tá, gente, agora eu posso falar sobre um treinamento que eu tenho de vendas aqui, blá, blá. Vocês vão dizer, não, eu vou vender para vocês, eu não vou empurrar para vocês, eu vou dizer, olha, eu sei que vocês vai auxiliar muito isso para vocês, eu sei que isso vai ajudar muito lá fora, que vocês vão aumentar os resultados, eu vou lá e entrego o que eu conheço por algo que vocês têm. Então, a gente faz uma troca, é ajudar as pessoas, só que a gente não olha como uma venda, né? Porque o problema da venda não é você vender algo para as pessoas, é você achar que o que você está vendendo é ruim.
Então, você tem que ser muito enfático. Se você realmente acredita naquilo, você pode vender. Eu vendo o tempo inteiro, né? A Camila e o Anderson me conhecem há mais tempo e eu vendo o tempo todo. Eu estou sempre falando de um treinamento que eu faço, de alguma coisa que eu estou fazendo, porque essa é a minha vida, é isso que eu faço. E, obviamente, que eu vou insistir muito, né? Persistir, como a gente falou, para que você vá para um treinamento meu, porque eu tenho certeza que vai mudar a sua vida, e não, eu não estaria aqui se eu não pensasse assim, eu não estaria aqui se eu não acreditasse verdadeiramente nisso. A gente já falou um bocado de coisa aqui, inclusive quase uma hora já passou, e vocês já mudaram alguma coisa na mentalidade de vocês, sim, assim. Então, eu tenho certeza que isso vai mudar muito mais se eu tenho uma oportunidade de fazer um treinamento mais aprofundado. Então, e eu acredito nisso. É assim que vocês têm que olhar para o que vocês estão vendendo. Vocês têm que olhar para aquilo ali e dizer, isso vai mudar a vida de alguém, e eu quero fazer isso, eu acredito nisso. E aí você vai atrás, você vai fazer o quê? Você vai descobrir o que as pessoas querem. Você tem que entender, quando eu falo, e isso é um processo de venda. Aqui eu estou falando de algo nada mais, nada menos que diagnóstico. Para quem já viu processos de venda, a gente sabe que existe abordagem, existe o diagnóstico, existe a oferta, existe a negociação e existe o fechamento. Sim ou sim? Ou seja, eu fiz um processo de venda agora com vocês. E esse processo de venda funciona de que maneira? Agora eu estou falando de diagnóstico. Quando eu falo em ajudar as pessoas, eu estou dizendo, eu preciso fazer um diagnóstico. E se essa pessoa... Eu canso de atender pessoas, e a gente atende pessoas aqui, que elas vêm buscando uma alternativa de algum desenvolvimento e tal, e muitas vezes eu digo, olha, esse curso não é para você nesse momento, ou esse curso não é bem isso que você precisa de outra coisa. Obviamente, eu busco estar sempre me desenvolvendo para trazer mais coisas e mais desenvolvimento. Por quê? Porque nem sempre a Sheila vai precisar do que a Júlia precisa, ou do que o Leandro precisa, ou do que a Camila precisa. Talvez para cada um vai ser diferente. Para cada um, o time deles são diferentes. Então, eu vou precisar entender o que é realmente que cada um precisa para eu poder ofertar a coisa certa, para que realmente eles saiam transformados, para que eles saiam para um outro nível quando eles ir para adquirir ou consumir algo que eu estou vendendo para eles. Faz sentido isso, gente, que eu estou falando? Cadê você? Você é tão silencioso, Leandro. Foi o último que perguntou quanto custa. Eu achei que já estava perguntando do meu curso, viu, Leandro? Eu já ia te responder aqui. Logo eu já ia começar a vender. Olha que beleza. Vamos lá, então. O que mais que nós temos aqui? Vamos lá. Agora eu quero que vocês façam o seguinte. Pensem no número. Vamos lá. Vamos fazer esse negócio ficar mais emocionante. Pensem no número e a Adriana, faz sentido? Isso aí faz todo sentido. Obrigada, gente. Vamos lá. Depois essa palestra vai ficar online e a gente vai botar ela para vender. Pensem no número. Eu quero que vocês pensem num número importante, porque esse é o número que nós vamos trabalhar quando nós sair daqui. Nós vamos ter um combinado depois desse nosso encontro. E esse combinado, depois o Anderson vai ficar com essa responsabilidade, o Anderson principalmente, a Camila também, de entender se todo mundo fez o nosso combinado, né? Porque eu digo que saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então, a gente precisa sair daqui com um combinado. Então, vamos lá. Pensa num número. Pensem num número que vocês querem fazer este mês ainda. Olha que o desafio é grande. Eu gosto do desafio, né? Vamos falar desse mês ainda. Pensem no número de vendas, né, gente? Vamos lá. A gente ainda tem quantos dias aí, Anderson? Vocês trabalham 100% do tempo ou vocês tiram folga sábado e domingo? Como é que é para vocês? Me contem aí. Ou vocês dizem assim, olha, eu tenho um número e eu vou até o final. Isso aí, 100% do tempo, é isso mesmo. Eu também. Para mim, tempo é tempo, 100%, e eu estou sempre focada em algo que eu vou para bater a minha meta. Gente, já diria a nossa Alice, sabe Alice no País das Maravilhas, né? Não tem vento favorável para quem não sabe onde vai. Não foi bem ela que falou, porém foi o gato lá que falou para ela, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, quando se trata de você fazer um faturamento e você aumentar 20% da sua renda, da sua venda, você tem que fazer o quê aqui? Você tem que botar isso no número. Você precisa anotar o número, você precisa ter isso explícito, seja lá na sua sala, no seu escritório, na sua mesa, no seu quarto, no banheiro. Olha, tem dias que eu tô tão maluca que eu ponho o meu número no espelho do banheiro. Eu acordo já com aquele número gritando, né? Dizendo assim para mim, tu não conseguiu ainda, né? Vamos lá, vamos se mexer, porque, né, o mês ainda não acabou. Então, eu vou lá, 23h59, dia 30, isso aí, Anderson. Eu sou desse time também. Para mim, o dia só acaba quando termina. Isso mesmo.
Então, vamos lá. Pensa no número, eu quero que todo mundo agora anote esse número que ainda vocês querem fazer, ainda no mês de agosto, e obviamente, se não for pedir muito, vocês podem já fazer o número do mês que vem, tá? Por quê? Porque é importante que a gente anote esse número. Que número é esse, Ana? Não sei. Você pode dizer assim, olha, eu quero fazer tantas vendas, ou eu quero, assim, a minha experiência não. O que eu gosto de fazer, tá? Eu não trabalho muito com vendas. O primeiro número que eu penso eu penso no número que eu quero ganhar, né? Eu linko vendas ao meu faturamento, ao que eu quero rentabilizar no mês. Então, eu faço toda essa estrutura para eu saber exatamente o que eu tenho que fazer e para onde eu tenho que ir. Então, o que eu faço? Eu digo, olha, esse mês eu quero 20 mil, ou eu quero 30 mil, eu quero 50 mil, não sei. Aí, o número é de vocês. Eu digo, pensem grande, né? Pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Obviamente que a gente precisa ser realista, né? Não vai botar uma meta que não seja uma meta smart, que você vai lá no topo, para você não se frustrar. Também a gente não gosta de trabalhar com frustração. Mas pensa no número. Um número razoável, e aí você pode pensar num número aí, eu colocaria 20% a mais para você se desafiar mesmo, né? O 20% desafia sempre quando a gente está aumentando esse processo. Anotaram um número? Como é que tá aí? Fizeram um número? Vamos ver se vocês vão. Quero a resposta. Quero para passar para a próxima parte só se vocês anotar o número. Sim, Zé Camila já anotou. Isso mesmo. Sim, Leandro, anotadíssimo, ótimo. Não vou pedir para vocês compartilhar, porque eu sei que é pessoal, mas depois eu quero que vocês compartilhem se atingiram ou não, ok? Então, a chave é você pensar como você pode gerar o maior número em menor tempo. Essa é a chave. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o que a Camila tem, né? Que eu dei a analogia da matemática. Eu preciso entender o que eu preciso fazer para atingir esse número. O que eu faço? Faço conta. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é conta. Quer ver se eu entrar... Quando eu viajo, né? Eu entro no avião e eu fico um pouco nervosa. Então, eu fico arrumando o que fazer para me distrair, sabe? Eu nunca tive problema com o avião, mas às vezes eu começo... Às vezes me dá um nervoso. Não sei por que é que acontece. Então, eu peguei o hábito de fazer cálculo. Então, eu entro no avião e já começo a fazer cálculo. Aí eu começo a pegar número, dividir, até ficar um número bem razoável. O que eu faço? Bom, eu peguei 20 mil, dividi por 30, que dividi por número de produtos, que dividi por número de clientes. E aí logo eu pensei assim, meu Deus, ok, tá ótimo, posso fazer? Posso fazer. O que eu tenho que fazer para chegar a este número por dia, por semana? E aí, gente, é foco no resultado. É foco na meta, é aquele número o tempo inteiro, é você só parar quando você chegar lá. E aí onde você vai começar a se treinar para atingir os objetivos que você pode. Eu tenho certeza, aqui, quando se trata de você vender algo, ou seja, se você vendeu uma vez na vida, se você fez uma venda, é isso que eu falo o tempo todo. Se você fez uma venda só, não precisa ser mais de uma, é só uma, você já sabe o caminho. Se você já sabe o caminho, você tem que fazer o quê? Repetir. Repetir, replicar, repetir, treinar, repetir, replicar, entender que isso tem que ser de várias formas, que é o que a gente entra numa das outras partes do processo de venda, que eu chamo de oferta. Né? Porque a gente falou lá de diagnóstico, lembra? A gente falou de negociação, né? Porque eu estou aqui negociando com vocês, estou vendendo uma ideia para vocês, e estou indo de várias formas, né? Até a primeira pergunta que eu fiz para vocês não teve nada a ver com vendas, né? Você pensa assim, que ideia é essa que ela está falando? O que aconteceu? Estou no treinamento certo, será? Será que eu entrei no link certo? Por quê? Porque a maneira que você vai fazer uma oferta, ela não precisa ser a mesma. Você tem que resolver um problema recorrente falando de maneira diferente. Você pode resolver um problema muito comum que todo mundo fala, só que resolver de maneira diferente. E é isso que você tem que se treinar. Você tem que se treinar para entender o seu número e para entender de que maneira você pode ofertar isso diferentemente. Como que você pode fazer isso? Essa é a chave. Você precisa pensar como que você pode gerar o maior número em menos tempo. E aí é energia. A outra coisa importante, anota aí. Venda é energia. Se você não tem... Gosto muito daqueles números que você chega neles assim, oi, né? Quanto é que tá tanto? Precisa de alguma coisa? Posso ajudar? Nossa, posso ajudar? É tipo, meu Deus,
né? É só isso que você tem nesse repertório inteiro de vendas? Porra, vendas é um negócio que a gente tem eu poderia fazer uma graduação aqui, pós-graduação, mestrado, doutorado, só falando em venda. E aí, a única coisa que você tem para mim é posso te ajudar? É isso mesmo? Esse é o teu repertório? Realmente, você precisa se desenvolver. Então, quando a gente precisa fazer venda, a gente tem que ter energia. Você tem que dizer assim, é hoje, ou é hoje mesmo, ou não passa de hoje. Você tem que acordar com sangue no olho, que eu digo. Você tem que ir para as cabeças e dizer, olha, o cliente vai chegar em você e vai dizer assim, meu Deus, eu preciso disso. Porque se eu não comprar esse produto, eu não sei se eu vou conseguir acordar amanhã, entende? É assim que você tem que falar para eles. Você tem que ser enfático, você tem que estar com energia. Senão a energia do cliente é maior que a sua, imagina. Estado de espírito. Isso aí, quintal alto astral. Imagina você falar com a pessoa assim, pois é, não, tá caro. Aí você diz, tá caro. Tá caro, pois é, sabe? A pessoa não tem repertório, você precisa de repertório, você precisa entender que a objeção é uma oportunidade para o teu cliente, para você desenvolver o que ele precisa, o que é caro para ele, qual que é o valor que ele pode pagar, o que ele precisa, o que cai dentro desse bolso, porque eu tenho certeza que alguém vai vender para ele. Se não for eu, vai ser outra pessoa, então que seja eu. Então, é importante você ter essa crença forte. Então, você precisa trabalhar isso e fazer o que a gente faz melhor, né? Que é, bom, esse não pode, vai para o próximo. Você não pode ficar levando o cliente para o lado pessoal, ficar velando morto, né? Que eu digo. Uma coisa é você falar com o cliente não quero o quê? Beleza. Outra coisa é você ficar velando morto. O cliente disse não para você às 9 da manhã, o seu dia acabou. Entendeu? Olha que beleza. Um cliente passou pela tua porta e disse assim, não, hoje não, Ana, tudo bem. E aí acabou o seu dia. Por quê? Porque você ficou o dia todo velando morto. Enterra de uma vez. Venda é um negócio que, olha, vendedor não tem passado, né, gente? Eu digo isso o tempo todo. É agora, daqui 5 minutos acabou. Você não tem mais passado, você tem que começar de novo. E assim você vai se desenvolvendo. Se você entender isso, você vai. Eu digo isso quando eu trabalhava com essa coisa de meta mensal, né? Eu sempre trabalho com meta, né? Então, era uma meta maravilhosa no mês, aí fechava dia 31 às 23h59, no outro dia já tinha a meta lá bombando e era 20% a mais, 10% a mais, e os vendedores ficavam tudo doidos, meu Deus, não sei o quê. Gente, vendedor não tem passado, o mês acabou, já era, agora é outro mês, então esquece, nossa, é maravilhoso, todo mundo bateu palmo, ganhamos um troféu, ganhamos um bombom, agora acabou, agora é outro ritmo. E ter isso na nossa veia, saber disso, leva a gente para um outro nível. Olha o que está acontecendo no mundo. Olha quanta coisa está acontecendo no mundo. Se a gente tiver isso como regra de vida, que amanhã pode mudar tudo. Amanhã pode as coisas mudarem de verdade. E aí, você vai ficar fazendo o quê? Velando morto. Ai, que bom. Então, beleza, alguém vai pensar numa coisa interessante e vai botar a mão na massa. E é isso que a gente precisa entender. Venda é energia, venda é você ficar focada, você desenvolver, você tem que se desenvolver o tempo inteiro. Essa é a notícia ruim, gente, porque vocês vão ter que fazer muito treinamento comigo. Olha que beleza. Essa é a notícia boa, na verdade, né? Então, você precisa estar sempre olhando para o seu desenvolvimento, entendeu? Olha, o que eu preciso melhorar? Qual que é a habilidade que eu preciso treinar? Eu tenho que treinar na frente do espelho? Então vamos para a frente do espelho. O que eu preciso fazer para eu chegar no meu número? E é isso que vocês têm que perguntar todo dia. Não existe pergunta sem resposta. Essa é uma regra da vida. Não existe nenhuma pergunta sem resposta. Talvez você está fazendo a pergunta errada. Então, você precisa pensar em que pergunta que você tem que se fazer para chegar na resposta certa. Então, essa é uma regra que você tem que pensar. Isso vale para tudo. Vale para a sua venda e vale para a vida. Então, por isso que é importante a gente estar sempre pensando no nosso modelo mental. New Bundes, em 20 minutos tudo pode mudar. Isso aí. Isso aí, Anderson. Qual que é a crença que a gente tem, né? Eu não sou um vendedor. Essa é a crença mortal. Mas eu não sou um vendedor, né? Agora o Anderson vai me dizer assim, o Anderson me falou isso, viu, gente? Vou confessar aqui para vocês, viu? Depois isso vai para a internet, ninguém vai dizer quem é Anderson, vai ficar buscando quem é Anderson. Eu não sou um vendedor. Não, mas eu não sou um vendedor. Eu ouço isso todos os dias. Todos os dias eu digo assim, não, Ana, mas eu não sou uma vendedora. Mas eu não sou vendedor, eu nunca vendi nada. Ou não tá aqui falando comigo, né? E a Leandro, ele sempre fala, então beleza, agora você vai corrigir ele. Agora nós vamos fazer um combinado aqui no grupo, entende? Quando ele falar isso.
Eu não sou um vendedor. Eu não gosto de vender, eu não gosto de ligação fria para cliente, eu não gosto de pressionar as pessoas. É assim que ele fala? Pode falar, pode confessar aqui. Eu não gosto de vender. Gente, tem um monte de gente que fala o tempo todo isso. E, de novo, não é o que eu não gosto. E aqui é uma coisa importante, que é isso que eu ia falar para vocês durante o processo aqui, que existem 5... E aí eu vou dar vou tirar aí um saquinho de 30 quilos das costas de vocês, tá? Existem 5... Eu sempre falei isso. Olha, a Adriana também sempre falou. Eu não gosto de pressionar as pessoas. O tempo todo eu falo isso. Que legal. Que bom, Anderson. Olha que legal. Então, olha só. Agora eu vou tirar de vocês uns 30 quilos, tá? Adriana e Anderson, tá? E seja lá quem mais que já falou isso na vida. Existem 5 tipos de personalidades de vendas. Então, você não precisa mudar a sua personalidade. Você não precisa dizer assim, olha, você não precisa pressionar as pessoas, viu, Anderson? Então, quais são esses tipos de personalidade de vendas, tá? A gente faz um treinamento que a gente linka isso e desenvolve esse processo de personalidade de venda, que é o quê? Vocês já ouviram falar, talvez, da personalidade pitbull, né? Ou vendedor pitbull. Já ouviram falar, talvez, o vendedor pitbull que mais se fala no mercado. Provavelmente vocês já ouviram falar dele. Mas existem 5. Ou seja, o pitbull é um deles. E o pitbull, que é esse vendedor que pressiona, que vai para cima, que é o cara que é o que faz todo o processo, esse não é nem inclusive o que tem a melhor performance, na verdade. Então, existe o pitbull, que esse que vocês já sabem, que é o agressivo, é um vendedor bem mais agressivo, é o mais estereotipado, na verdade, né? O Golden Retriever, não sei se vocês conhecem essa raça. A gente faz um link nas raças, porque eu sempre digo que o cão, ele é o que ele não... Você pode chotar, você pode mandar embora, ele sempre acha o caminho da volta, né? Ele sempre ali esperando que você faça um carinho, que você, né, joga o osso de novo. Essa é a persistência do vendedor. Por isso que a gente faz o treinamento, que a gente faz essa analogia com as 5 personalidades. E aí a gente desenvolve cada uma delas e você pode se tornar um vendedor na sua personalidade. Olha que beleza. Eu tenho um Golden em casa, eu também, viu, Anderson? Eu tenho uma Golden aqui. E eu brigo com ela, é bem isso aí. Eu falo muito isso. Eu olho para ela e eu penso assim, eita vendedora daquelas, né? O Golden é aqueles vendedores que sentam atentamente, né? Eles são carinhosos, né? Eles são atenciosos. É aqueles que tem um sorriso enorme, de orelha. Vocês já ouviram aquele vendedor que tem de orelha a orelha, né? Que está sempre esperando o próximo carinho, né? A próxima atenção. E ele está sempre ali. São amorosos. Tem um vendedor que essa personalidade de vendas, né? Eu não vou me aprofundar aqui em cada uma delas, porque a gente tem um treinamento aprofundado que a gente desenvolve, inclusive, como que desenvolve as habilidades emocionais de cada um deles, porque, obviamente, a gente vai falar disso no final aí, sobre o processo emocional de cada personalidade. Né? O Poodle, que é uma outra personalidade, que eu tenho certeza que vocês não sabiam dessa, que é o mais sofisticado. Você já viu aquele vendedor que ele é mais sofisticado? Que eles são muito inteligentes, mas às vezes eles são muito apreensivos, assim, porque eles estão sempre preocupados em se tornar maravilhosos, né? Eles têm o iPhone do ano, eles estão sempre... Assim, você vê que toda a roupa dele, o celular, o carro, é tudo muito sofisticado, né? Eu vejo muito isso nos corretores de imóveis, você vê muito isso neles. Porque ele... a reunião tá boa. Beleza, a gente vai ficar gravado, fica tranquilo. Boa noite para vocês. O Chihuahua, então, o próximo aqui, que são aqueles pequenos foguetes de venda, vocês já viram? Aqueles foguetes de venda, que eles são magos em técnica. Vocês já viram aquelas pessoas que são magos em técnicas? E eles são, tecnicamente, eles são mais intensos também, sabe? Uma personalidade mais intensa. Mas eles fazem um verdadeiro destroço na técnica, porque eles sabem tudo, eles viram à noite estudando, e eles são excelentes mesmo na questão técnica. Eles têm uma abordagem muito mais de pesquisa, sabe? Eles sabem muito sobre o produto, sabem muito sobre o processo, sabem muito nessa... E tem o Basset Hound, que é aquele que tem a testa enrugada, sabe? Que é umas orelhas caídas, né? Essa é a última personalidade. Que é aquele que... Nossa, essa personalidade eu acho interessante, porque é uma personalidade que ela
a gente se conecta, ele é um parceiro, sabe? A gente se conecta dele não muito pela aparência, mas pela parceria, sabe? Porque você não consegue afastar, sabe? Você não consegue, você manda embora, você faz qualquer coisa, mas tá sempre ali, sabe? Sereno, calmo, tranquilo, sempre linear. Você não vê nada muito, mas tá ali. Só que ele gera muita confiança. É aquela pessoa que gera muita confiança, mas ele é muito sereno, é uma personalidade muito serena. Então, essas são as 5 personalidades de vendas que a gente pode, né, agora dizer para o Anderson, não lembro quem foi falou, a Sheila, acho que falou, outra pessoa falou, que não gosto de venda. Não... E aqui, gente, a gente não precisa mudar a nossa personalidade. A gente pode entender qual é a 5ª personalidade, é o Basset Hound, que é aquele de testa enrugada, sabe? Umas orelhas caídas. Depois eu mando para vocês. A 4ª é o Chihuahua. A 4ª é o Chihuahua, que é os técnicos, né? Talvez o Anderson agora começou a se identificar. Olha, sentiu uma identificação com alguém aqui, viu? Mas, gente, eu não vou me aprofundar muito, porque ó, nós já estamos com mais de 1 hora aqui. Então, eu queria mais trazer para vocês, para que vocês possam tirar esses 30 quilos das costas, dizendo o seguinte: não necessariamente eu preciso mudar a minha personalidade, eu não preciso ser um pitbull. Aliás, fiquem tranquilos, esses vendedores agressivos não são os que têm mais resultado em venda, viu? Não necessariamente. Aliás, eu conheço um de cada tipo aqui que tem muito sucesso na vida. Eu poderia dar nomes para vocês que vocês conhecem, inclusive, de cada personalidade. Não sei, viu? Eu só vou falar sabe quando é que eu vou falar para vocês da minha personalidade? Quando vocês forem pro meu treinamento. Aí eu falo. Fica bem tranquilo. Tem umas outros testes que eu vou fazer com vocês vão gostar bastante. Então, assim, vocês não precisam ficar com essa coisa assim, mas eu não sou um vendedor, porque eu não faço isso, porque eu não gosto de pressionar, porque eu não gosto... Tudo bem você não gostar. Você precisa só entender, identificar a sua personalidade de vendas e usar o nosso talento, usar o talento que vocês têm diferenciado para que vocês realmente possam se posicionar e fazer o quê? E aí fazer isso mesmo, se diferenciar no mercado, se tornar alguém que você diz assim, olha, ela é com ele. Pode ser o mesmo produto, pode ser que alguém você lançou um produto, semana que vem lançaram um igual. Mas eu gosto do Anderson, eu confio nele, é com ele que eu quero fazer. Não tem jeito. Você se posiciona da maneira com a sua personalidade. Então, olha que beleza. Eu acho que agora vocês já podem dormir tranquilos depois dessa, né? Então, o que nós temos aqui agora para finalizar, para a gente não ficar, né, muito estendido no nosso bate-papo, é as objeções, que eu acho que aqui eu já trouxe isso aqui de fechamento, porque esse é o grande calcanhar de Aquiles do vendedor, né? Que é o quê? Lidar com as objeções. Tá bom, Ana, você me falou tudo isso, já entendi. Inclusive que eu tenho que ir para o teu treinamento, mas e agora? Como é que eu lido? Amanhã eu vou chegar lá e o cara vai me dizer, não tenho dinheiro, não posso, não tenho tempo, não tenho não sei o quê, não isso, não aquilo, não isso, não aquilo. E como que eu lido com o não? Como que eu lido com as objeções? Então, aqui, a coisa mais importante que você tem que entender sobre objeções, tá, gente? Não é exatamente a objeção que você... Existem mais de 30 objeções que são universais. Eu estou fazendo um treinamento só de 8 objeções universais, só para trabalhar com a internet. Dessas 30 que eu tenho, que a gente trabalha no presencial, eu estou levando 8 só para a internet, que é só para eu trabalhar no online. E olha quantas objeções existem que vocês podem trabalhar. Mas a sacada aqui da objeção não é exatamente a objeção em si, né? Para eu poder levar alguma coisa aqui para vocês nesse sentido. Na verdade, é o que eu chamo de... Cadê a Camila aí? Rejeição, né, Camila? Tá aí, Camila? A gente toma um golinho d'água que eu falo pra caramba, né? Então, qual que é o elemento principal de você lidar com uma objeção? É você entender que o problema não é você tomar um não. O problema é que você se sente rejeitado. Então, é por isso que lidar com objeção é tão ruim. É meio tipo assim, vou morrer, né? Tipo, você toma um não e você começa a ficar constrangido, né? Rejeição dói, é isso. Rejeição dói, gente. A primeira vez que alguém foi rejeitado aqui, pode lembrar da primeira vez que você lembra, né? Que todo mundo é rejeitado em algum momento. E esse é cedo, começa cedo, viu? Sempre eu tava vendo o meu filho brincando na praça, no parque,
E foi a primeira vez que eu vi ele sendo rejeitado, assim, sabe? Que eu pensei, como é que será que ele vai lidar com aquilo, né? E foi interessante, né? Não, foi uma coisa interessante, assim, não vou dar tempo de contar toda a história. Mas ele lidou com aquela... Foi uma rejeição já inicialmente, e ali eu já pude perceber o quanto a sociedade tem muito esse processo do ter, né? Porque ali a pessoa já a criança outra já pediu uma coisa que ele não tinha, e aí ele foi rejeitado porque não tinha, sabe? Ali você começa a perceber o quanto está arraigado na nossa sociedade a questão do ter. O Brian, né? Já chorei de tanto ouvir não. É horrível, gente. Ouvir não é tipo o cérebro, ele começa a processar um negócio que é a emoção, na verdade, né? Então, o que acontece quando a emoção sobe? A inteligência... Por que é tão difícil a objeção? Porque a emoção... Quando você toma o não, você toma a rejeição. Tomou a rejeição, emoção sobe. O que acontece? A inteligência cai. Isso é uma questão neural. Então, você começa a bloquear algumas questões neurais que você não consegue, às vezes, dar o retorno. Se já aconteceu com você de você tá numa discussão ou tá numa questão conflituosa e você tomou um monte né, alguém falou um monte de coisa para você e você passou aquilo ali, passou um tempo, passou outro dia talvez, e você pensa, pô, eu podia ter falado tal coisa, que ia ser ótimo, pô, ia dar ali, né? E você não falou. Aconteceu já com vocês, gente? Responde aqui para mim. Já aconteceu isso com vocês? Comigo muito. Eu tô lá discutindo uma situação e aí, né, naquela coisa conflituosa, e aí passa um tempo, eu penso assim, por que eu não falei isso? Aí eu converso às vezes com a Nancy, que é minha sócia, e ela diz, mas, né, você pensa assim, pô, por que não? E nada, exatamente, não passou pela minha cabeça. E eu brigo depois com a pessoa, olha, Camila, isso aí aconteceu muitas vezes já comigo também. Então, o que acontece? Por que na verdade, não é o que, né? O porquê que acontece? Porque a nossa emoção sobe e a nossa inteligência cai. Toda vez, então anota aí, gente, emoção sobe, inteligência cai. Você precisa lidar com as suas emoções, você precisa se conhecer, conhecer as suas emoções. Dentro da tua personalidade de venda, você tem que entender que tipo de emoção você tem para que você possa desenvolver um muro ali de proteção e principalmente você se vender, entender como é que funciona aquilo e lidar com aquilo, sabe? Que aí você vai lidar com a objeção de maneira que você não vai levar para o lado pessoal. Tá, a Camila pelo menos não guarda para si. Legal. Então, aqui, como que a gente lida com isso? A gente tem que conhecer essas emoções, a gente precisa entender que tipo de emoção e lidar com a rejeição, gente. Então, tem um jeito simples de lidar com a rejeição? Não. Tem um jeito fácil? Infelizmente, essa é a parte que eu digo para vocês, que não tem um jeito fácil de lidar com a rejeição. Só tem um jeito de lidar com a rejeição, é encarando ela. É você sendo rejeitado. Você lida com a rejeição, é rejeitado, mas você se conhece a tal ponto de você desenvolver no seu próprio, desenvolver recursos internos que você vai lidar com isso de maneira inteligente. E não vai deixar que isso afete o seu talento, que você não afete aquela coisa nata que a gente falou lá no início, né? Esse talento nato, esse dom, essa coisa que você tem aí, que é diferencial competitivo. Então, para que você possa lidar com isso, é muito importante você ter esse conhecimento, ok? Então, eu sei que rejeição, a grande maioria das pessoas não gosta de venda, e eu tenho certeza disso, e não é por causa da venda. Elas não gostam de tomar não, porque a venda é o quê? É não. Se eu acabei de dizer para vocês que a venda só começa quando você toma um não, aí daqui a pouco eu estou dizendo, pois é, mas para você tomar não, você está sendo rejeitado, por isso que a venda é tão difícil, muitas vezes, no modelo que a gente olha para ela. E dizer, mas como que eu faço isso agora, né? Então, por isso que quando você se desenvolve como realmente um vendedor, você entende a sua personalidade de venda, entende os seus pontos fortes, entende o teu talento, entende tudo que você tem para entregar, você se torna, além do vendedor, você se torna uma pessoa muito melhor, você se torna uma pessoa de sucesso, você vai fazer dinheiro e vai realmente levar o seu objetivo para um outro nível. Por quê? Porque você não desenvolveu só uma técnica, você se desenvolveu como pessoa. Você vai lidar com isso, não é só lá quando alguém está falando, um cliente está falando. Vai lidar com isso quando você estiver em apuros, em algum momento você vai saber lidar com isso. Isso vai levar para a vida. Então, lidar com isso, desenvolver isso, é um dos conselhos que eu mais daria para alguém.
a primeira coisa que eu vou fazer para o meu filho, vocês podem me acompanhar, e isso vai acontecer, meu filho tem 5 anos hoje, eu vou dizer para ele assim, ó, vamos para a venda, filho. Porque se tem uma coisa que eu vou incentivar eles, olha, primeiro eu quero que você entre numa empresa e seja um vendedor. Porque isso foi a coisa que mais me desenvolveu na vida. E eu tenho certeza que vai desenvolver ele. Eu tenho absoluta certeza que ele vai ser uma pessoa melhor só de lidar com esse processo que vai tornar ele uma pessoa muito melhor. Ok? Bom, gente, a gente está finalizando, então, só para a gente finalizar a gravação, eu vou abrir aqui o chat para a gente conversar e para a gente tirar algumas dúvidas. Para quem está na palestra online, foi um prazer falar com vocês, mesmo que no online. Muito obrigada pela participação e presença. Agora eu vou ficar aqui com quem veio presencialmente para a gente aí bater um papo individual e tirar algumas dúvidas, ok? Um grande abraço e até a próxima.